Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus amados. Uma alegria podermos estar juntos no 5º dia de exposição do livro de Josué. Aqui com vocês o professor Fábio Machado e estaria expondo do capítulo 13 até o capítulo 15. No capítulo 13, dos versos 1 a 7, a segunda metade do livro de Josué é focada na distribuição da terra. E como vamos passar a falar de cidades e fronteiras, eu vou postar um mapa para podermos visualizar essas fronteiras e os territórios de cada tribo. Como os mapas das aulas de geografia, todos poderão visualizar a divisão da terra prometida. Mas com seu ritmo mais vagaroso em relação à ausência de ação, essa parte final do livro de Josué contrasta com a eletrizante e emocionante primeira parte. A ênfase principal aqui nessa segunda parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 24, está em Yahvé, o Deus de Israel, como o grande possuidor e concessor da terra. Apesar da retratação da vitória completa nos capítulos 10 e 11, Deus disse a Josué que ainda muitíssima terra ficou para possuir. Isto incluía os territórios dos filisteus e seus vizinhos ao sul, as terras costeiras fenícias ao norte e o norte, os territórios montanhosos do Líbano. As famosas 5 cidades dos filisteus são mencionadas: Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Um aviso de que o território deles restou para ser conquistado já aparece em Josué no capítulo 11, no verso 22, onde são feitas referências a Gaza, Gate e Asdod. Contudo, Josué estava muito velho para comandar as batalhas restantes pela terra. O próprio Deus expulsaria os habitantes remanescentes. Josué tinha meramente de dividir a terra em 9 porções e meia para as tribos a oeste do Jordão. Josué foi instruído pelo Senhor a dividir a terra entre as tribos de Israel. Então cada tribo tinha o trabalho restante de subjugar e banir todos os inimigos em seu território, sob a dependência de Deus. Dos versos 8 ao 13 do capítulo 13, a terra é dividida entre as 2 tribos e meia. Enquanto metade da tribo de Manassés foi incluída na herança de propriedade a oeste do Jordão, a outra metade agora é vista conectada com Ruben e Gade no leste do Jordão. Eles haviam pedido isso antes e Moisés lhes havia concedido. Esta terra foi dividida entre essas 2 tribos e meia. Porém, os israelitas não expulsaram os habitantes de Gesur e Maaca, ou Gesuritas e Maacatitas em algumas versões. Tais indivíduos permaneceriam como uma presença contaminadora entre Israel por muitos anos. No verso 14 do capítulo 13, a tribo de Levi não recebeu herança. Este é um conceito importante do livro de Josué. Aqui, diretrizes anteriores acerca da herança levítica foram obedecidas. Originalmente, a tribo de Levi foi sentenciada a não receber terra por seu comportamento violento. Isso está lá no capítulo 49 de Gênesis, versos de 5 a 7. Mas em seguida os levitas remiram-se, como narram lá em Êxodo, no capítulo 32, dos versos 25 a 28, e tiveram uma bênção prometida. Dos 12 filhos originais de Jacó, a herança de José foi dividida entre seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Isso contabilizaria 13 tribos. Mas Levi foi excluído da herança da terra, o que manteve o número de 12 tribos.
Os levitas possuíam cidades nos territórios de cada tribo. Em vez de uma herança de terra, os sacrifícios seriam a privilegiada herança dos filhos de Levi. Nos versos 15 a 23, vemos a terra dada a Ruben. A terra de Ruben ao sul era contígua a Moabe. A oeste ficava o Mar Morto e um pouco mais ao norte o Rio Jordão. A fronteira norte era a fronteira sul de Gade. Esbom é a cidade mais ao norte mencionada no território de Ruben. A fronteira leste não é tão bem definida, talvez por causa do deserto em direção ao leste, mas Ruben herdou todo o reino de Sion, o rei dos amorreus. É notado aqui porque Ruben é tão perto de Moabe. É que os filhos de Israel mataram Balaão, o adivinho, que havia sido contratado por Balaque para amaldiçoar Israel. Então aconselhou Balaque a fazer seu povo se misturar com Israel para corrompê-los. Dos versos 24 a 28 do capítulo 13, a terra dada a Gade ficava ao norte da de Ruben, incluindo o território de Jazer, evidentemente ao norte de Esbom, e continuando ao norte para incluir Sucote, que ficava perto do Rio Jordão. Jordão era novamente a fronteira oeste de Gade, e a fronteira leste é mais uma vez aparentemente indistinta. Dos versos 29 ao 33, nós vemos a parte oriental que foi dada a Manassés. A herança de Manassés para sua meia tribo foi ao norte de Gade, incluindo o território tomado de Og, rei de Bazã, sua fronteira oeste sendo também o Rio Jordão, embora a outra metade da tribo de Manassés tenha recebido sua porção no lado oeste do rio, oposto à meia tribo no leste. Mais uma vez, somos lembrados de que foi Moisés quem deu essa herança a Manassés, e novamente somos informados de que os levitas não receberam território próprio, pois o Deus Israel era sua herança. No capítulo 14, dos versos 1 a 5, nós vemos as terras de Canaã distribuídas por sorte. A terra a oeste do Rio Jordão foi dividida por Josué e Eleazar, o sacerdote. Não foi sua discrição que decidiu isso. No entanto, quanto a quais bens cada tribo deveria ter, isso foi decidido por sorteio, segundo o verso 2. Provérbios 16, verso 33 nos diz: a sorte é lançada no colo, mas cada decisão vem do Senhor. Cada tribo foi deixada responsável por desapropriar quaisquer inimigos que pudessem permanecer em sua herança particular. Porque os levitas não receberam território próprio, exceto cidades nas outras propriedades tribais para eles viverem, a tribo de José foi separada em duas tribos, Efraim e Manassés, de modo que a terra foi dividida para acomodar as 12 tribos. Nos versos 8 a 15 do capítulo 14, Hebrom foi dado a Calebe. A verdadeira fé é vista em Calebe, que lidera um grupo de Judá para reivindicar a herança que lhe foi prometida por Moisés. Ele lembrou a Josué a promessa de Moisés a ele e a Josué por causa de sua posição firme ao Senhor, quando os outros 10 espias trouxeram um relatório para colocar medo em Israel antes de entrarem na terra, segundo Números capítulo 14, verso 6. Naquela época, diz Calebe, ele tinha 40 anos, e quando enviado para espiar a terra, trouxe de volta um relatório que honrava totalmente ao Senhor. Quando os outros desencorajavam o povo, ele seguia inteiramente ao Senhor. Por causa de sua fidelidade, Moisés jurou que a terra que Calebe pisou seria sua herança.
Portanto, sua fé, dependendo da palavra de Deus, reivindicava o que de direito pertencia a ele. Enquanto todos os homens de Israel que tinham mais de 20 anos, quando Caleb tinha 40, morreram antes da entrada em Canaã, exceto Josué, Caleb continuou agora até os 85. E disse a Josué que ele era tão forte aos 85 como tinha sido aos 40, para ir e para guerrear. Assim, ele e Josué seriam 20 anos mais velhos do que qualquer outro homem de Israel, mas ainda assim cheios de vigor e coragem. Portanto, Caleb reivindicou esta montanha, onde os anaquins, os gigantes, viviam, e que tinham cidades grandes e fortificadas. Em resposta à fé de Caleb, Josué o abençoou e deu-lhe Hebrom como herança. Hebrom pertenceu aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. O verso 15 nos diz que Hebrom era anteriormente chamada de Kiriat Arba, cidade de Arba. E esse Arba era o maior homem entre os anaquins, entre os gigantes. Mesmo assim, Caleb não hesitou em desapropriar o maior dos gigantes. Quando ele fez isso, o texto diz: a terra descansou da guerra. No capítulo 15, dos versos 1 a 12, nós temos as fronteiras de Judá. Judá ocupou o maior território das tribos, embora depois leremos que a possessão de Simeão estava dentro do território de Judá, conforme o capítulo 19, verso 1. A fronteira ao sul de Judá é considerada pela primeira vez. Era próximo à terra de Edom, começando no Mar Morto e alcançando o Mar Mediterrâneo. Voltamos no verso 5 para considerar a fronteira a leste, que era o Mar Morto, a fronteira continuando ao norte até a foz do Rio Jordão, onde desaguava no Mar Morto. A fronteira norte começa na foz do Jordão, e a descrição disso é muito mais detalhada do que encontraremos com as outras fronteiras. Esta fronteira faz fronteira com o território israelita, ao contrário das outras fronteiras. Assim, há uma marcação cuidadosa do território de Judá e das outras tribos. A fronteira de Efraim é discutida depois de Judá, mas não é adjacente a Judá. E mais tarde, Benjamim é visto tendo seu território entre Judá e Efraim, conforme o capítulo 18, verso 11. E também Dan, mais a oeste do que Benjamim, no capítulo 19, dos versos 40 a 46. A fronteira norte de Judá, então, começava na extremidade norte do Mar Morto e ia geralmente para o oeste até terminar no Grande Mar, isto é, o Mediterrâneo, cuja costa marítima servia como fronteira ocidental de Judá. Dos versos 13 a 19, Caleb conquista Hebrom. O capítulo 14, versos de 6 a 11, relatou a ousadia da fé de Caleb em reivindicar o que havia sido prometido a ele. Agora, ele é novamente citado por Deus num lugar de destaque, pois Deus se deleita em honrar aquela fé que o honra. E Deus dá uma honra semelhante a Josué, no capítulo 19, versos de 49 a 51. Assim, a fidelidade de Caleb e de Josué, em contraste com os outros 10 espias, foi muito bem recompensada. Caleb recebeu uma parte da terra de Judá. O versículo 14 nos diz que ao conquistar Kiriat Arba, ou Hebrom, Caleb expulsou Sesai, Aimã e Talmai, os filhos de Enaque. Os gigantes não significavam mais para Caleb do que os homens fracos, pois Deus estava com ele.
e, portanto, ele tomou posse de Hebrom. Tendo tomado Hebrom, Caleb foi até Kiriat Sefer, ou Cidade do Livro, mas seu nome foi mudado para Debir, que significa oráculo. No entanto, Caleb dá oportunidade a outros de capturar essa cidade, prometendo sua filha ao homem que conquistar Debir. A fala de Caleb não foi em vão, pois seu sobrinho, Otoniel, respondeu ao desafio e não demorou para conquistar essa vitória sobre Debir. Ele não apenas ganhou Debir, mas também a filha de Caleb, Axa, cuja fé logo depois é enfatizada lindamente, de modo que ela deve ter sido uma excelente esposa para Otoniel. Axa persuadiu Otoniel a pedir um campo a seu pai. Caleb respondeu positivamente a esse pedido, dando a ela um terreno no sul. Mas o sul era uma terra quente e seca, uma terra boa, mas que precisava de umidade para produzir. Portanto, Axa pediu fontes de água também, e Caleb deu-lhe tanto as fontes superiores como as inferiores. No capítulo 15, dos versos 20 ao 63, nós vamos ver as cidades de Judá. As cidades que Judá herdou somavam mais de 100 e incluíam os povoados anexos. A lista apresenta 4 partes. Primeiro, cidades no sul, que vai dos versos 21 a 32. Segundo, cidades nas terras baixas, que vão dos versos 33 a 47. Terceiro, cidades na região montanhosa, que são descritas dos versos 48 a 60. E quarto, cidades no deserto próximo ao Mar Morto, versos 61 e 62. Os jebuseus que habitavam em Jerusalém antes de os israelitas chegarem, teimosamente permaneceram em sua terra, porque a tribo de Judá não cumpriu sua obrigação de destruí-los completamente. Deus não queria que Israel instituísse a paz com os habitantes daquela terra, pois desejava que os israelitas os expulsassem e os destruíssem. Juízes 1, verso 21, repete esse versículo quase que textualmente, exceto pelo fato de estabelecer que foi Benjamim e não Judá que falhou em expulsar os jebuseus. Isso aconteceu porque Jerusalém estava no meio da fronteira entre Benjamim e Judá. No princípio, Jerusalém não pertencia estritamente a nenhuma das tribos. A tribo de Judá conquistou Jerusalém posteriormente, conforme a narrativa de Juízes, capítulo 1, verso 8. Mas Benjamim não expulsou os jebuseus de sua parte de terra conquistada. De novo, voltamos para o capítulo 1 de Juízes, verso 21. Ao que tudo indica, Judá tomou as colinas não fortificadas no sudoeste, ao passo que Benjamim falhou na tomada da cidade murada na montanha do leste. Os detalhes não estão inteiramente claros, mas afirma-se que os jebuseus e os israelitas viveram juntos, conforme o capítulo 15, aqui o verso 63. A cidade pertenceu efetivamente aos jebuseus até o tempo de Davi, segundo narra o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versos de 5 a 10. Na verdade, em Juízes, no capítulo 19, versos 11 e 12, o levita da área montanhosa de Efraim chamou Jebus, ou Jerusalém, de cidade estranha. Davi conquistou Jerusalém dos jebuseus, de modo que é chamada de a cidade de Davi, e os reis de Judá reinaram ali por muitos anos. E assim, amados, terminamos a exposição de hoje. Algumas exposições atrás, eu havia falado da graça de Deus no Antigo Testamento, e hoje eu gostaria de retomar o assunto, considerando a vida de Caleb, este grande homem de Deus. Caleb é descrito aqui e em outras passagens como o quenezeu.
Os quenezeus formavam um grupo não israelita que descendeu de Esaú por intermédio de Kenaz, segundo Gênesis capítulo 15, verso 19, entre outros. Ao que tudo indica, alguns desse grupo associaram-se a Judá em uma época anterior. Calebe era filho de Jefoné, que não era israelita, e sim do povo quenezeu. Porém, por ter mãe hebreia, era considerado da tribo de Judá. O nome Calebe significa cão ou cachorro, e ele era evidentemente um prosélito gentio em Israel. Os gentios eram considerados cães pelos judeus. Porém, os cães são conhecidos por sua devoção inabalável ao seu dono, ao seu mestre. E a devoção de Calebe ao Deus Israel foi um salutar exemplo para todo o Israel. Ele não procurou o lugar mais fácil de possuir, mas o contrário. Não fazia diferença para ele o quão fortes os gigantes eram. Ele sabia que Deus era mais forte do que eles. E isso foi o suficiente para ele. Hebrom significa comunhão, de modo que Calebe foi ricamente abençoado com a comunhão com aquele a quem era devotado, o Senhor Deus de Israel. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.